Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que, convenhamos, mexe com todo mundo: a esperança. E para guiar nossa conversa, vamos usar como base uma pregação muito impactante do Eudes Duarte. A gente vai tentar entender por que, às vezes, a esperança entra em crise e quais são os dois grandes pecados que podem acabar com ela. Vamos lá? A análise já começa com essa frase, né? Que é poderosa e, ao mesmo tempo, um paradoxo. Pensa só, uma condenação que não é castigo, mas sim uma promessa de amor da qual não dá para escapar. Essa ideia já dá o tom da nossa conversa sobre as lutas espirituais, mostrando que a misericórdia é sempre, sempre maior que qualquer erro. Bom, antes de entender o que é esperança de verdade, a gente precisa olhar para o lado oposto dela: a crise da esperança. E de acordo com a nossa fonte, tudo começa com uma experiência que todo ser humano passa e que abre a porta para algo bem mais sombrio. E essa conexão aqui é o ponto de partida. É muito interessante. A decepção não é tratada como uma simples tristeza que passa. Não. Ela é o primeiro passo num caminho que pode levar a um estado de desespero muito mais fundo. É quando as nossas expectativas são frustradas que a nossa esperança começa a se desgastar. E de onde é que vem essa decepção? Basicamente, de todos os lados. Vem das pessoas e das instituições onde a gente coloca a nossa confiança. Como o pregador bem destaca, muitas vezes a maior dor não vem de um inimigo, mas de alguém próximo, sabe? Alguém por quem a gente colocaria a mão no fogo. É essa quebra de confiança que vai minando a nossa esperança. Ok, então a gente já entendeu o problema. Agora, vamos virar a chave e focar na solução. Nesta parte, vamos definir o que é essa tal de esperança verdadeira, a âncora da nossa alma e por que ela é tão, mas tão essencial nas tempestades da vida. Tá aí a definição central da pregação. Esperança, nesse sentido teológico, não é só um desejo vago ou um otimismo sem base. É uma espera ativa, cheia de confiança na promessa divina. É ter aquela certeza de que, apesar de tudo, algo bom está por vir, porque a promessa vem de Deus. E aqui está o pulo do gato, a diferença entre esses dois tipos de esperança. A esperança humana, que a gente coloca em coisas falíveis, pessoas, situações, resultados, ela está de certa forma destinada a nos decepcionar uma hora ou outra. Já a esperança divina, que está ancorada em Deus, é descrita como algo que nunca falha. É a única que oferece estabilidade de verdade. E essa metáfora da âncora ilustra isso de um jeito brilhante. Pensa num navio no meio da tempestade. A âncora não impede a tempestade de acontecer, mas ela mantém o navio firme, seguro. A esperança faz a mesma coisa com a nossa alma no meio do caos da vida. Ela garante que a gente não seja levado pela correnteza. Agora, a gente vai analisar os dois grandes inimigos da esperança. O primeiro é o desespero. E é muito importante entender que não estamos falando de uma tristeza comum, mas de um estado espiritual que ataca a nossa fé na misericórdia lá na raiz. A essência do desespero é basicamente essa. É quando a gente olha para os nossos erros e acha que eles são maiores que a misericórdia de Deus. Na prática, é como se a gente tomasse o lugar do juiz e se condenasse, negando a Deus a chance de perdoar. É se render à culpa. Esse contraste bíblico aqui é de uma força incrível. Tanto Judas quanto Pedro falharam feio, só que Judas foi engolido pelo remorso, que o levou ao desespero e à morte. Pedro, por outro lado, sentiu arrependimento, e isso abriu a porta para o perdão e para a restauração. A diferença, veja bem, não estava no tamanho do pecado, mas na resposta que cada um deu a ele. E essa história da vida de São Jerônimo, nossa, ela captura a mensagem de um jeito perfeito. O maior presente que se pode oferecer a Deus não são as virtudes, as qualidades, mas sim as nossas falhas. Porque é justamente nelas que a misericórdia divina pode agir de forma mais gloriosa. Nossos pecados não são nossos para carregar. Agora vamos para o segundo pecado, que é exatamente o oposto do desespero, mas, olha, é igualmente perigoso: a presunção. É aquela certeza arrogante da salvação, mas sem o esforço de querer mudar de vida, sabe? É uma baita distorção da confiança na misericórdia. Esse slide deixa bem claro como são dois lados da mesma moeda. O desespero diz: Deus não pode me perdoar. Já a presunção diz: Deus tem que me perdoar. Os dois diminuem a verdadeira relação entre justiça e misericórdia, colocando as nossas próprias ideias no lugar de Deus. A lógica por trás da presunção é perigosamente furada. Ela transforma a misericórdia de Deus numa desculpa, quase como um cartão de saída livre da prisão para o pecado.
A pessoa pensa: eu posso fazer isso aqui agora e depois eu me confesso. Tratando a graça de Deus como se fosse algo barato, garantido. E aqui vem a correção crucial para essa lógica. Misericórdia não dá permissão para a gente errar. Pelo contrário, ela dá a força e oportunidade para a gente se levantar do erro e mudar de direção. É um convite à transformação, não uma licença para ficar parado no mesmo lugar. E agora, a gente chega na parte prática. Depois de entender a crise e os inimigos da esperança, como é que se cultiva ativamente essa virtude no dia a dia? Vamos ver quais são as marcas de quem realmente vive com esperança. Uma pessoa que vive na esperança mostra essas qualidades. E não é uma atitude passiva de jeito nenhum, é uma confiança ativa, uma paciência que entende que existe o tempo de Deus, uma paz que consegue superar a ansiedade e, acima de tudo, um amor que acredita na conversão e na bondade, tanto nos outros quanto em si mesmo. Esse ponto aqui é fundamental. Se a gente for olhar nos evangelhos, Jesus nunca pergunta para Zaqueu, para Mateus ou para Madalena sobre os detalhes do passado deles. O foco dele é sempre no potencial, no futuro. Para a esperança poder nascer, a gente precisa entender que o que importa não são os passos errados que foram dados, mas os passos certos que podem ser dados a partir de agora. E essa interpretação da cena de Maria Madalena é brilhante. A fonte sugere que Jesus se abaixou 2 vezes. A primeira vez foi para escrever e, simbolicamente, encerrar o capítulo dos pecados dela. Ponto final. A segunda vez, depois de perdoá-la, foi para começar a escrever uma história completamente nova. É o ato de fechar o passado para poder abrir o futuro. E assim a gente termina com essa pergunta no ar. Se a esperança nos liberta do desespero do que já passou e da presunção sobre o que virá, ela nos convida a viver o presente de verdade, plenamente. A misericórdia coloca um ponto final na história antiga. Cabe a cada um, então, pegar a caneta e começar a escrever a próxima página.